Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos estudar as drogas antiadrenérgicas, um grupo de drogas extremamente importante porque entre as patologias tratadas nós encontraremos a hipertensão arterial sistêmica, uma das doenças de maior prevalência. Então vamos lá? Bom, nesse slide nós estamos vendo a divisão, que é aquela divisão que a gente já estudou na aula de adrenérgicos, de que cada droga ela é específica para um determinado receptor. Então nós vamos ter drogas que vão pegar receptores alfa 1, alfa 2, ou alfa 1 e alfa 2, beta 1, beta 2, ou beta 1 e beta 2, ou drogas que podem até bloquear receptores alfa e receptores beta. Então aqui no nosso esquema, nós estamos vendo o seguinte: drogas que vão ser antagonistas de receptores alfa. Então, essas drogas que são antagonistas de receptores alfa, nós vamos subdividi-las em não seletivas, ou seja, drogas que pegariam tanto alfa 1 quanto alfa 2, e aí a gente vai ter a fenoxibenzamina e a fentolamina, que seriam drogas extremamente utilizadas, por exemplo, em situações como feocromossintoma, né? Mas são drogas inespecíficas. Elas tanto vão bloquear o receptor alfa 1 quanto o receptor alfa 2. Já eu vou ter drogas que são seletivas, bloqueando especificamente o receptor alfa 1, ou melhor, preponderantemente o receptor beta 1. Porque algumas alfa 1, desculpe, porque algumas dessas drogas também vão bloquear mais ou menos o receptor alfa 2. Né? Então, por exemplo, a primeira droga que nós estamos vendo aí, o Prazosin, ela é uma droga que bloqueia preferencialmente o receptor alfa 1, mas que também bloqueia o receptor alfa 2. Terazocina, doxazocina e todas as outras são drogas que bloqueiam preferencialmente o receptor alfa 1, mas também bloqueiam o receptor alfa 2. Aqui nós vamos ter uma droga que preferencialmente vai bloquear o receptor alfa 2, a ioibina. Essa droga ela tem preferência pelo receptor alfa 2 e ela vai ser super importante. Muito bem. Em relação às drogas beta, nós vamos ter drogas que vão bloquear seletivamente ou não seletivamente. Aí, nas drogas não seletivas, nós vamos dividir assim. As não seletivas mesmo, que bloqueiam beta, nós vamos chamar elas de primeira geração. As drogas que bloqueiam beta 1, especificamente beta 1, nós vamos chamar de segunda geração. E nós vamos ter uma droga de terceira geração, que é uma droga não seletiva, como é o caso, por exemplo, do carvedilol. E nós vamos ter atualmente uma terceira geração que bloqueia especificamente somente o receptor beta 1. Tá? Então vamos lá. As drogas não seletivas, eu gostaria de chamar a atenção dessa droga aqui, ó, o propranolol. O propranolol é uma droga de primeira geração, foi um dos primeiros beta-bloqueadores a serem descobertos, né? E até hoje é um dos mais usados. Essa droga ela tem a característica de bloquear, de se ligar inativando o receptor beta 1, que é o que eu desejo para diminuir a atividade cardíaca, lembrando daquelas propriedades cardíacas que nós discutimos na aula de adrenérgico, como inotropismo, cronotropismo, batimotropismo, dromotropismo e lusitropismo. Então, o propranolol ele vai bloquear toda essa atividade, tá? Muito bem. Aí a gente vai ter aqui as drogas seletivas, beta 1, e eu gostaria de chamar a atenção de algumas drogas. Entre elas, o nosso acebutolol, o atenolol e o metoprolol. São drogas extremamente importantes. Né? E a gente vai ter aí, na terceira geração não seletivo, uma droga interessantíssima que é o carvedilol, que seria uma droga com uma aplicabilidade bastante interessante na prática médica. Ok? Vamos seguir? Então nós vimos o cenário. Repetindo o cenário, drogas que vão bloquear alfas e beta, alfa 1 ou alfa 2, beta 1 ou beta 2, ou drogas que bloqueiam um e o outro. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de falar dessas drogas aqui. Essas drogas são chamadas de derivados do ergot. Elas foram descobertas por acaso. Na verdade, a partir de uma doença chamada de ergotismo. Eles observaram que trabalhadores de centeio, estivadores,
apresentavam necrose na polpa digital. E observaram que existia uma relação com uma presença de um fungo, que era o Clavíceps purpúrea. E aí eles observaram que essa substância, existiria alguma substância lá nesse fungo que causaria vasoconstrição. E daí o fato da ocorrência da necrose na polpa digital daqueles trabalhadores que pegavam os sacos com fungo, com centeio contaminado por fungo. E desse fungo, do Clavíceps purpúrea, foram isolados alguns alcaloides. E percebido que esses alcaloides eles teriam uma atividade tanto antagonista parcial dos receptores alfa-adrenérgicos, como também sobre o receptor de serotonina e receptor de dopamina. Existem vários alcaloides do ergot, mas eu gostaria de chamar a atenção de dois especialmente. A ergotamina, que é a molécula lá do fungo, que posteriormente recebeu modificação química hidroxila e se transformou em dihidroergotamina, como vocês podem estar vendo aqui, dihidroergotamina, que é uma droga importantíssima para o tratamento da enxaqueca. Ela vai corrigir a vasodilatação. E aí você vai ter uma redução daquela cefaleia pulsátil. Né? Você vai encontrar ele em associação com analgésicos, porque ele não é um analgésico, ele apenas vai corrigir essa vasodilatação, como é o caso do enxaque, como é o caso do cefalive. Então, uma grande aplicabilidade aí desses derivados do ergot, da ergotamina, como uma droga utilizada no tratamento da enxaqueca. Nós vamos também ter o derivado aí, a ergometrina, né? Que posteriormente ela recebeu o radical metil e se transformou em metilergometrina, que é uma droga interessantíssima porque ela tem um trofismo pelo miométrio. E qual ação ela vai fazer lá no miométrio? Ela vai contrair esse miométrio. Ao contrair esse miométrio, vai pinçar vasos, diminuindo o sangramento. Então, é uma droga interessante lá no puerpério imediato, né? No pós-parto. Por quê? Porque nesse momento aí eu vou ter o sangramento uterino. Então, uma droga que vai contrair esse útero, reduzindo o sangramento. Então, extremamente utilizada o Metergin, né, em obstetrícia para redução daquele volume menstrual da paciente. Menstrual não, desculpe. Aquele volume de sangue pós-parto da paciente, não menstrual, desculpa. Então, obviamente que a aplicabilidade dos alcaloides do ergot, seja ergotamina ou metilergometrina, seria para hemorragias uterinas pós-parto e no tratamento da enxaqueca. Então, seria grande utilidade desses medicamentos. O problema deles é a possibilidade de efeito colateral, porque sistemicamente eles podem causar vasoconstrição e causar a elevação da pressão arterial, e pacientes portadores de algum tipo de vasculopatia, como doença de Raynaud, não deveriam estar utilizando os derivados do ergot. Há um risco aí, como eu disse, volto a dizer, de crise hipertensiva ou de pacientes que tenham doença de base vasculopatia, você pode ter complicações utilizando o derivado do ergot. Bom, aqui nós vamos ter aquelas drogas iniciais que a gente estava trabalhando lá no nosso esquemazinho, que são as drogas antagonistas não seletivas. Então, as drogas antagonistas não seletivas, elas vão causar o antagonismo, o bloqueio de receptor alfa, tanto de alfa 1 quanto de alfa 2. Inicialmente aí nós vamos ter a fenoxibenzamida. A fenoxibenzamida ela vai bloquear irreversivelmente receptores alfa 1 e alfa 2. E em farmacologia é complexo quando você bloqueia de forma irreversível. Porque bloquear de forma irreversível significa que, do ponto de vista clínico, eu não consigo reverter esse bloqueio. Então, preste atenção nisso. Bom, a indicação clínica da fenoxibenzamida seria para, como eu tinha falado na abertura, pelo feocromossintoma. Né? Então, nesses quadros onde eu vou ter tumores hiperprodutores de catecolaminas lá na suprarrenal. Bom, eu também vou poder utilizar ela no controle da hiperreflexia em pacientes que tiveram lesão medular. Né? É uma outra opção da fenoxibenzamida, a utilização em pacientes com trauma raquimedular contra secção medular. Bom, mas na prática médica do grupo aí dos não seletivos seria mais utilizado as imidazolinas.
E das imidazolinas, a gente vai ter a fentolamina. A fentolamina ela é uma droga interessante. Por quê? Porque ela bloqueia também receptores da serotonina. E além de bloquear os receptores da serotonina, ela também causa indução da liberação de histamina lá pelo mastócito e também, veja bem, ela pode causar bloqueio de dos receptores, dos canais iônicos de potássio, tá? É uma droga interessante nesse aspecto. Mas também ela vai bloquear de forma reversível, de forma competitiva, os receptores alfa-1 e alfa-2. Tanto ela quanto a talazolina. A talazolina ela é uma droga interessante porque ela é menos potente que a fentolamina, mas ela vai causar um aumento da secreção gástrica. Claro que a fentolamina também pode fazer esse aumento da secreção gástrica e causar pirose, tá? Elas também causam estimulação das glândulas salivares, glândulas lacrimais e sudoríparas, mas isso mais quem vai fazer seria a talazolina. Ela tem esse poder de causar uma estimulação das glândulas salivares, lacrimais e sudoríparas, tá? A talazolina, ela pode ser utilizada também, além do feocromocintoma, uma outra possibilidade dela seria no tratamento da hipertensão pulmonar persistente lá do RN. Então, seria uma outra possibilidade do uso da talazolina, tá ok? Bom, vamos seguir. Então, nesse quadrozinho aqui, nós estamos vendo o seguinte, é uma comparação entre duas drogas agora que bloqueiam de forma seletiva o receptor alfa-1. Lembra que eu falei na abertura que essas drogas elas são preponderantemente sobre o receptor alfa-1, mas também tem pequena ação sobre o receptor alfa-2? Então, nós iremos ver isso agora. Olha só, o Prazosin, que comercialmente é chamado de Minipress, né? Não coloquei o nome comercial dele aqui, mas mais conhecido como nome comercial de Minipress, ele vai bloquear, olha só, a alfa-1, mas ele também bloqueia a alfa-2. Veja que ele bloqueia preponderantemente o receptor alfa-1. Já a endoramina, ela bloqueia também preferencialmente o beta-1, mas ele também bloqueia, de certa forma, o alfa-2. Desculpa, beta-1 não, alfa-1. Né? Essa ação de bloquear o receptor alfa-1 e bloquear o receptor alfa-2 pode ser um problema. Porque na hora que eu bloqueio o receptor alfa-1, por exemplo, eu vou ter redução da pressão arterial. Porque lembra, o alfa-1 ele está lá nos vasos e ele causaria vasoconstrição. Se eu bloqueio o receptor alfa-1, eu vou causar vasodilatação. Mas ao bloquear o receptor alfa-2, preste atenção, ao bloquear o receptor alfa-2, o neurônio vai continuar liberando noradrenalina, porque o receptor alfa-2 ele informa ao neurônio, né, ao receptor pré-sináptico, né, que vai informar ao neurônio quanto está sendo liberado de noradrenalina. Se eu bloqueio ele, é como se eu estivesse liberando pouco noradrenalina e vou passar a liberar mais. E eu liberando mais noradrenalina, essa noradrenalina vai competir com o prazosin, vai competir com a endoramina pelo receptor. E aí eu vou inicialmente ter uma redução da pressão arterial e depois uma elevação da pressão arterial. Então é importante que essas drogas bloqueiem mais alfa-1 ou preferencialmente exclusivamente alfa-1. O problema é que essas drogas, infelizmente, bloqueiam também alfa-2, como vocês podem ver, mesmo o prazosin, mesmo o minipress, também vai bloquear o receptor alfa-2. Ótimo o fato de ser competitiva, a gente já falou que o ideal de uma droga em geral é ser competitiva, embora a ação competitiva ela é um pouquinho mais demorada, mas é mais fácil de reverter, né? Ou melhor, é possível reverter. Veja só, olha o que vai acontecer aqui. O prazosin ele vai causar tanto bloqueio de artérias, quanto vai bloquear veias. Ora. Ao bloquear veias, vai diminuir o retorno venoso. Então, isso vai facilitar aquele evento chamado de síncope de primeira dose, que seria causado justamente por esse processo adaptativo do paciente à utilização do prazosin. Veja bem, imagine você usar prazosin em um paciente idoso que acorda várias vezes à noite. Ele acorda com urgência miccional. Ele se levanta rapidamente da cama e ele tem uma hipotensão, cai e bate a cabeça. E aí, uma queda da própria altura no idoso, dependendo de como ele cair, pode significar um TCE e a morte. Então, é um medicamento perigoso nesse aspecto. Né? Ele vai causar tontura, vai causar cefaleia por conta disso, né? Por conta dessa possibilidade de causar a dilatação venosa. Bom,
ela inibe, o mecanismo de ação dela inibe a enzima fosfodiesterase, há um aumento lá do AMP cíclico, né? E alguns efeitos colaterais importantes, como eu já falei, essa questão da síncope de primeira dose. Por que de primeira dose, professor? Você deve estar perguntando. Porque inicialmente o paciente vai começar a se adaptar à possibilidade do risco, né? Então ele vai começar a perceber que se ele se levanta rapidamente, ele sente tontura. Então ele vai se levantar cada vez mais programado, vamos dizer assim, mais lentamente. Bom, vai levar dinamia, zumbido, vômito, parestesia, o aumento de micções, que vai ser um complicador, não é? Por conta justamente lá do esfíncter vesical, o edema e a náusea. Bom, a endoramina ela seria mais tranquila, mais segura em relação ao efeito colateral, mas o problema dela é que ela bloqueia receptores alfa-2 com quase intensidade igual ao bloqueio alfa-1 e a gente vai ter aquele risco de uma crise hipertensiva de rebote. Bom, comparando aqui o Prazosin com outras drogas, nós temos algumas mais novas que bloqueiam especificamente o receptor alfa-1 ou preponderantemente o receptor alfa-1 também, né? Então a gente teria aqui a primeira droga que é a tanzulosina. Tanzulosina, ela é um antagonista de receptores alfa-1 que tem uma alta seletividade sobre o subtipo de receptor alfa-1 chamado alfa-1A e o alfa-1D, comparado com alfa-1B. Essa seletividade é que pode favorecer o bloqueio justamente lá do receptor alfa-1A da próstata, não é? E embora ela tenha esse efeito mais específico sobre o receptor alfa-1, mas é sobre o receptor alfa-1 prostático, e não teria grande impacto sobre a pressão arterial. Teria uma redução da pressão, mas não seria tão significativo, né? Ela é extremamente bem absorvida, é metabolizada lá no citocromo P450 e tem uma meia-vida de aproximadamente 5 a 10 horas. Ela pode ser administrada, a dose inicial dela seria em torno de 0,4 miligramas, tá? Um dado interessante da tanzulosina é que ela pode causar uma ejaculação anormal, uma ejaculação assim, meio que precoce, né? Bom, a gente teria aí também nesse grupo de drogas para o tratamento da HPB a doxazocina, que ela é um outro análogo estrutural da prazosin, né? Só que ela é mais seletiva para o receptor alfa-1, mas não tem a seletividade da tanzulosina para o subtipo, por exemplo, 5 alfa-1A, por exemplo, né? Ela vai ter uma atividade mais seletiva de forma genérica para o alfa-1, né? A meia-vida da doxazocina é de aproximadamente 20 horas, ou portanto uma meia-vida maior do que a tanzulosina, e sua ação pode se estender até 36 horas, ou seja, ela tem um efeito, uma ação muito mais duradoura mesmo, né? Bom, a biodisponibilidade dela, portanto, é melhor, né, do que a gente sempre comparando aí com o Prazosin, né? Ela é administrada inicialmente numa dose de 1 miligrama para o tratamento tanto da hipertensão quanto do HPB. Então, ela conseguiria pegar melhor a hipertensão do que a tanzulosina, mas também uma droga de escolha no tratamento da hipertrofia prostática benigna, tá? Bom, já a trazocina, ela é um análogo também do prazosin, tá? Com menor potência, mas tem alta afinidade lá pelo receptor alfa-1, né? Lembrando que o prazosin a gente falou que pega alfa-1, mas também pega alfa-2. Ela, diferentemente da tanzulosina, que tem uma seletividade maior no receptor alfa-1A, a terazocina ela não tem essa seletividade. Ela pegaria também tanto o alfa-1A, quanto o alfa-1B, quanto o alfa-1D, tá? E um interessante é que tanto a terazocina quanto a doxazocina, ela promove uma apoptose. Ela induz uma apoptose lá nas células da próstata. Isso é interessante para a redução do tamanho prostático. Então, é uma outra razão do uso da doxazocina e da terazocina na HPB. Né? Quer dizer, além do fato dela relaxar o esfíncter, ela também causa uma apoptose das células da próstata, tá? Então, a recomendação do uso dela é de 1 miligrama inicialmente, e aí pode ser aumentado ou diminuído a depender da resposta terapêutica da paciente, né? Podendo chegar até 10 miligramas ao dia
para você ter uma ação terapêutica. Então, inicialmente vai começar lá com 1 miligrama e pode ir até 10 miligramas. Tudo bem? Então, aí, o uso de drogas que bloqueiam alfa-1 preferencialmente ou sobremaneiramente para o tratamento da HPB. Agora, vamos ver uma droga que é seletiva para receptor alfa-2. Então, essa droga aqui, a ioibina, ela é seletivíssima para pegar o receptor alfa-2. Então, eu vou usar ela lá naquele tratamento da hipotensão ortostática. Lembra que o Pratoxin fazia essa hipotensão ortostática? No tratamento de homens com disfunção erétil, embora a gente vai ter aí o sildenafil com melhor atividade para a disfunção erétil, ela teria uma ação no sistema nervoso central que pode ser utilizado aí para estimulação sexual e também no tratamento das celulites. Porque, veja bem, ao bloquear receptores alfa-2, eu aumentarei a liberação lá das minhas catecolaminas fisiologicamente. Então, a ioibina seria uma única droga que a gente tem que faz bloqueio seletivo do receptor alfa-2. Tá? Bom, então, passando aí, né, o fechamento das drogas que agem sobre receptores alfa. Então, eu vou ter uso clínico na insuficiência cardíaca congestiva, na hipertensão arterial sistêmica, na hiperplasia prostática benigna, da HPB, na redução da pós-carga, porque é vasodilatador, né? Na insuficiência valvar e aórtica. Então, são as grandes possibilidades do uso dos bloqueadores alfa-adrenérgicos, cada um na sua situação. E a gente deveria colocar aqui, não coloquei aí no slide, mas vamos lembrar dos derivados do ergot, que também seria utilizado na hemorragia no puerpério imediato e nas enxaquecas, né? Bom, aí nós iremos agora para as drogas que bloqueiam receptores beta, os beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores nós teremos drogas que bloqueiam especificamente ou inespecificamente, como a gente falou, que bloqueiam especificamente o receptor beta-1 ou que bloqueiam o receptor beta-2, ou que bloqueiam beta-1 e bloqueiam também beta-2. Né? Eu chamei a atenção que droga importante, o acebutolol, o atenolol, o metoprolol, bloqueando seletivamente o receptor beta-1. E bloqueando de forma não seletiva, eu chamei a atenção aqui do nosso querido propranolol. Mas, evidentemente, nós temos drogas aqui importantes também, como é o caso do sotalol, timolol, que é utilizado, por exemplo, no tratamento de glaucoma. Então, eu gostaria que vocês gravassem aí, droga seletiva, bloqueia beta-1, acebutolol, atenolol, metoprolol. Bloqueia beta-1 e beta-2, sem sombra de dúvida, no nosso propranolol. E qual é o ponto aí, gente? O meu interesse de usar uma droga é seletividade. Então, quando eu utilizo uma droga que bloqueia beta-1, eu estou bloqueando o coração e bloqueando aquelas 4 propriedades e, portanto, levando a um controle da pressão arterial muito mais efetivo. Na hora que eu bloqueio beta-1 e beta-2, eu tenho a mesma efetividade sobre o coração, mas eu vou bloquear beta-2 causando uma série de efeitos colaterais. Entre eles, eu vou bloquear beta-2 da árvore brônquica e eu tenho uma possibilidade de uma crise asmática. Eu vou bloquear beta-2 lá do pâncreas e eu tenho a possibilidade de redução da liberação do glucagon e, portanto, intolerância, a incapacidade de ficar em jejum prolongado, porque eu não vou startar o mecanismo de glicogenólise, de quebra do glicogênio e normalização da glicemia por esse mecanismo. E nós vamos ter aqui também as drogas que bloqueiam receptores alfa-1, beta-1 e beta-2, como é o caso do labetalol. Tá? Bom, eu gostaria de que a gente pensasse bem em 4 propriedades que os beta-bloqueadores têm. Vamos lá. Ó. Os beta-bloqueadores eles teriam cardioseletividade. O que seria cardioseletividade? Seria a capacidade de se ligar especificamente ou seletivamente ao receptor beta-1. Mas eu queria que vocês gravassem uma coisa muito importante. Ao bloquear beta-1 seletivamente, não significa que essa droga fique somente bloqueando beta-1. O que pode acontecer? A depender da dose, a droga pode perder seletividade. Ou seja, essa seletividade é uma seletividade que a gente chama de dose dependente. Tudo bem? Então, quando eu digo que a droga ela é cardioseletiva, eu estou dizendo que ela bloqueia especificamente o receptor beta-1. Tá?
beta 1. Quando eu digo que ela não é cardioseletiva, quer dizer que ela bloqueia beta 1 e beta 2, e ao bloquear beta 2 eu vou ter os efeitos colaterais mais intensificados, porque vai pegar um grupo de receptores que não tem nada a ver com a pressão arterial diretamente, né? Bom, então eu vou ter aqui, eu pedi para que vocês gravassem o acebutolol, o atenolol, o metoprolol e o propranolol, que seriam os 4 primeiros. A gente vai ter aqui também ASE. O que é ASE, professor? ASE é uma sigla que significa atividade simpático-mimética intrínseca. O que é isso? Trocando em miúdos. Ser ou não ser um antagonista total. Então, quando eu digo que a molécula ela tem ASE, eu digo que ela tem uma atividade simpático-mimética intrínseca. Portanto, ela não é uma droga antagonista total. Ela é um antagonista parcial. Quando eu digo que ela não tem ASE, como é o caso, por exemplo, do propranolol, que não tem ASE, significa que ele não tem atividade simpático-mimética intrínseca, ou seja, ele é um antagonista total. Ou seja, se tem ASE, é um antagonista parcial. Se não tem ASE, é um antagonista total. E isso vai ter uma importância, porque quando eu utilizo um antagonista total, eu freio completamente a atividade adrenérgica. Daí, por exemplo, a possibilidade da utilização do propranolol, até por outra razão também, que é a lipossolubilidade, que a gente já pode antecipar, para os quadros de ansiedade. Ele é ansiolítico. Mas ele é ansiolítico por quê? Ponto 1, ele é lipossolúvel, então ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que é outra propriedade, e ele não tem atividade simpático-mimética nenhuma, ou seja, ele é um bloqueador total. Daí o uso dele, como a possibilidade do uso dele como droga ansiolítica. Então a outra propriedade do beta-bloqueador seria essa lipossolubilidade, que seria a capacidade, vamos dizer assim, de atravessar mais facilmente a BHE e de ter repercussões dentro do sistema nervoso central. E a última propriedade que vocês estão vendo aí é o AEM. O que seria o AEM? AEM seria atividade estabilizadora da membrana. O que é isso, atividade estabilizadora da membrana? É a atividade chamada quinidínica. A professora não ajudou muito não. Ó, estabilizar a membrana é controlar os canais iônicos. Então, essa atividade quinidínica, ou atividade estabilizadora da membrana, é uma atividade antiarrítmica, de controle da permeabilidade dessa membrana. Portanto, de controle de uma possibilidade de arritmia. Daí uma grande vantagem do uso do propranolol, porque o propranolol ele é uma droga que tem essa propriedade estabilizadora da membrana, que tem a propriedade de ser um antiarrítmico. Então, de um lado, embora o propranolol bloqueie beta 1 e beta 2, e, por exemplo, no asmático ele possa causar uma crise por bloquear beta 2, no paciente que é diabético, ele não toleraria uma hipoglicemia demorada, aliás, um jejum demorado, porque ele não consegue ativar o receptor beta 2, que iria liberar glucagon, queria fazer glicogenólise, então é um problema para o propranolol. No asmático, é um problema lá no meu diabético, porque ele não toleraria a hipoglicemia, porque ele não tem o mecanismo de glicogenólise perfeito pelo bloqueio beta 2, mas ele é muito útil porque ele tem essa atividade antiarrítmica. Então é uma droga combo com atividade antihipertensiva e uma atividade antiarrítmica. Ok? Bom, uma pergunta interessante. Vamos imaginar que eu tenho um paciente que é asmático e eu não tenho, por exemplo, uma droga cardioseletiva. Eu não tenho um acebutolol, não tenho atenolol, não tenho o metoprolol, que são drogas cardioseletivas. O que eu devo fazer numa situação como essa? Numa situação de eu não ter uma droga cardioseletiva em um paciente que é asmático, uma possibilidade de uso seria uma droga como é o caso do oxprenolol. Por quê? Ele não é seletivo, beleza, bloqueia beta 1 e beta 2, mas ele teria uma atividade simpático-mimética intrínseca, ou seja, ele não bloqueia totalmente o receptor beta 2. Ok? E o sotalol aqui, né, que seria não, seria não é carga seletiva, bloqueia beta 1 e beta 2, não tem ASE, bloqueia totalmente, não é lipossolúvel e não tem atividade estabilizadora da membrana na atividade antiarrítmica.
Bom, aqui é só para a gente ver esse desenhozinho do Katzung, e eu achei ele fantástico para nos ajudar. Veja bem, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a frequência cardíaca de um indivíduo assistindo um filme de drama, comédia e documentário, com placebo inicialmente. Aqui essa linha vermelha é com placebo, e essa linha azul é com um beta-bloqueador, no caso o oxprenolol. Então ele usou aqui, ó, o oxprenolol, tá? Na linha azul. Bom, observe o seguinte, que quando eu utilizo um placebo, olha como é que vai a frequência cardíaca lá para cima. Mas quando a gente utiliza o beta-bloqueador, eu controlo totalmente o batimento cardíaco. Né? Isso pode ser visto que o batimento cardíaco vai estar aumentado lá no drama, obviamente. Na comédia ele vai reduzir, porque ele está relaxado. No documentário variável, dependendo mais da situação. Mas veja, como a droga é capaz de bloquear completamente, ó. O indivíduo estava em 110 de frequência aqui, ó, desceu para no máximo 70, né, gente? A efetividade de um beta-bloqueador. Isso o oxprenolol, que tem atividade simpático-mimética intrínseca, né? Nós falamos disso nesse instante. Ele é um tem ASE. Quando você utiliza um propranolol, você faz uma reta lá para baixo, né? Inclusive, muita gente utiliza o propranolol, 40 miligramas de propranolol, para ir para apresentação, né? Para defender um TCC, para alguma apresentação quando fica nervoso, para arrefecer completamente essa atividade simpática ou atividade adrenérgica. Bom, aqui nós estamos vendo essa tabelinha aqui lá do Katzung, que mostra exatamente essa seletividade, essa propriedade de ser seletivo ou não ser, que mostrei na outra tabela, né? De ter aquela atividade ASE, ser agonista ou não ser agonista parcial, né? Nesse caso aqui ele coloca a utilização ou não com uso com anestésico local, né? A solubilidade em lipídio que a gente já viu na tabela anterior e outras duas informações que seria a meia-vida de eliminação e a disponibilidade, né? Isso aí vai ser útil para que a gente possa determinar o esquema posológico. Bom, fazendo aqui uma análise desses medicamentos em relação àquelas 4 propriedades básicas dos beta-bloqueadores. Ser cardioseletivo, ter ou não ter ASE, ser lipossolúvel e ter atividade estabilizadora da membrana ou atividade antiarrítmica. Os beta-bloqueadores sem ASE, então beta-bloqueador sem ASE, o que é um beta-bloqueador sem ASE? É aquele que bloqueia totalmente. E ao bloquear totalmente, que efeito colateral eu posso ter? Eu posso induzir um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, bloqueio atrioventricular, vasoconstrição periférica, broncoespasmo. Obviamente isso vai depender se a droga ela bloqueia só beta 1 ou bloqueia beta 1 e beta 2. Diarreia, bradicardia, que é um achado muito forte aí. Hipoglicemia também, se ela bloqueia o receptor beta 2, né? E obviamente hipotensão, porque é um arrefecimento completo da atividade adrenérgica, que aí inclusive é um risco da utilização desse medicamento de forma indiscriminada ou sem uma análise prescricional. Bom, e o beta-bloqueador com ASE agora, o beta-bloqueador com ASE seria aquele antagonista parcial. Então ele pode causar que efeitos colaterais? Efeitos graves em pacientes hipertiroidianos, porque eu vou juntar o tônus dele com o tônus da droga. Pode causar insônia e pesadelo. Isso vai depender se a droga, além dela ter o ASE, ela ser lipossolúvel, tá? E espasmos musculares. Então, são efeitos colaterais de drogas com ASE ou sem ASE. Com atividade antagonista total, sem ASE, ou com atividade antagonista parcial, com ASE. Bom, os beta-bloqueadores que são lipossolúveis, eles vão bloquear a atividade simpática no cérebro. E aí eu posso causar alucinação, depressão ou até mesmo sonolência. Então é uma possibilidade grave. Então eu tenho que ter muito preocupado em utilização de beta-bloqueadores, sobretudo no idoso, né? Porque eu tenho um maior risco de depressão lá no idoso, pela questão da idade, do pensamento de morte, e um beta-bloqueador, inclusive como o propranolol, que é lipossolúvel, que bloqueia beta 1 e beta 2, pode ser um fator colaborativo para o paciente desenvolver um quadro de alucinação, de delírio e até um impulso até suicida.
Bom, aqui está uma sinopsezinha dos beta-bloqueadores, né? Os seus efeitos só podem ser avaliados na presença de um tônus simpático, óbvio. A ideia do beta-bloqueador é causar um bloqueio da atividade simpática. Então, se a pressão arterial do paciente está elevada por conta da atividade simpática, ele vai ter uma efetividade, se não... Então, a intensidade da resposta do beta-bloqueador depende do espectro da droga, se ela vai bloquear beta 1 e beta 2, se ela bloqueia beta 1, mas ela é um bloqueador total ou um bloqueador parcial, ela tem ASE ou não tem ASE. Uma coisa interessante é que a forma ativa dela é a forma levógera, tá? Dos beta-bloqueadores. A ASE pode ser demonstrada em condições de baixo tônus simpático. Claro, se o paciente está com baixo tônus simpático e você deu uma droga que tem atividade parcial, ele vai ter ação da droga. A droga vai ter uma ação significante nele, porque o tônus simpático dele está baixo, a droga vai trazer o tônus simpático dela. E aí você vai ter uma resposta, vamos dizer assim, inesperada, né? Porque ele vai ter uma resposta simpática. Enquanto você está utilizando a droga antagonista. Mas é uma droga antagonista com atividade simpática. Então, os beta-bloqueadores com ASE, ou seja, antagonistas parciais, são indicados em pacientes que necessitam de um beta-bloqueador, mas que apresentam algum tipo de vasculopatia periférica, redução da frequência cardíaca ou até mesmo insuficiência cardíaca congestiva. Porque nesses pacientes, se você usar um que bloqueia tudo, você vai ter um favorecimento da insuficiência desse paciente. Os beta-bloqueadores, que são cardioseletivos, né, eles são indicados em pacientes asmáticos. No asmático, o ideal é usar um cardioseletivo, porque vai bloquear somente beta 1, ou preferencialmente beta 1, né? Não bloqueando sobre o beta 2. Lembrando, quando não posso utilizar um beta 1 seletivo, eu vou usar um que age em beta 1 e beta 2, mas que tenha ASE no asmático. Lembrar que, eu já falei isso, que a seletividade ela é dose dependente. Bom, os beta-bloqueadores que são lipossolúveis, eles vão ter aumento da atividade metabólica hepática e eu já falei também que eles têm aumento da atividade de passagem pela barreira hematocefálica, como é o caso do propranolol. Bom, continuando a nossa sinopse, beta-bloqueadores hidrossolúveis, eles são eliminados facilmente pela via renal, não atravessam BHE, não tem repercussões no sistema nervoso central, né? Os beta-bloqueadores, eles vão causar uma redução do dromotropismo, daquela propriedade cardíaca, da velocidade de condução do estímulo, portanto, você pode ter um alargamento do QRS, lá no eletro. Os pacientes usando beta-bloqueadores também podem causar uma inibição interessante lá na fase inicial do parto prematuro, né? E isso pode ser um fator interessante. O outro fator interessante dos beta-bloqueadores seria para redução do tratamento do refluxo gastroesofágico. Eles diminuiriam esse refluxo gastroesofágico. E também, o que eu já falei, eles vão diminuir a glicogenólise e a lipólise, portanto o indivíduo vai ficar intolerante a jejuns prolongados, então eles tendem a fazer hipoglicemia severa, tem que ter cuidado com isso. E o outro aspecto é o fato de que ele, ao bloquear beta-2, bloqueia a liberação do glucagon, né? Outro fato interessante dos beta-bloqueadores, para terminarmos nossa sinopse, seria a redução da renina. Lembrando que renina ela é liberada pelo rim e vai quebrar o angiotensinogênio e a angiotensina 1, levando uma cascata de produção da angiotensina 2, que é pró-hipertensiva. Então, todos os beta-bloqueadores, eles causam redução da renina. Beleza? Bom, então, fechando aí os beta-bloqueadores, quais seria o uso clínico dos beta-bloqueadores? Nós usaríamos os beta-bloqueadores em, obviamente, tratamento da hipertensão, da cardiopatia isquêmica, da arritmia cardíaca, claro, as drogas que teriam atividade antiarrítmica, aquela atividade quinidínica, insuficiência cardíaca, no glaucoma, né? No glaucoma é interessante, inclusive na arritmia cardíaca, a gente tem a possibilidade da utilização do sotalol, né? Pelo bloqueio lá dos canais iônicos. Isso aí seria uma possibilidade do uso do sotalol, né? Também, em relação ao glaucoma, nós poderemos utilizar o timolol, uma droga interessante no tratamento do glaucoma, né?
Pode ser utilizado também no tratamento do hipertireoidismo, de doença neurológica, por exemplo, como os quadros de cefaleia, propranolol é uma das drogas utilizadas aí no migrane, no sangramento de varizes esofágica, a gente falou nesse instante sobre a possibilidade do refluxo, e hemangiomas infantis é uma possibilidade do uso também dos beta-bloqueadores. Então, veja que beta-bloqueador vai mais além do que o uso tão somente no tratamento da hipertensão arterial. Bom, vimos alfa, vimos beta e agora estamos à beira de ver drogas que causam redução da atividade do neurônio simpático. E aí eu chamaria a atenção de duas drogas, da reserpina e da guanetidina. Vamos começar com a reserpina. A reserpina é uma droga que ela vai diminuir o estoque de noradrenalina. Ela vai depletar a noradrenalina do neurônio. Como é que ela faz isso? Qual é o mecanismo de ação dela? Ela impede a passagem da noradrenalina para dentro do interior da vesícula sináptica, bloqueando o mecanismo ATP magnésio. Vamos ver isso aí num esquemazinho, para ficar mais fácil. Olha só aqui, ó. A minha reserpina, ela vai impedir, lembra que a noradrenalina ela é recaptada, e quando ela é recaptada, ela não pode ficar aqui dando bobeira, porque se ela ficar dando bobeira, a mal destrói ela. Então ela precisa ser reempacotada. O que é que a reserpina faz? A reserpina inibe uma bomba que reempacota a noradrenalina, que é uma bomba ATP magnésio. Então, a reserpina inibe isso. A reserpina ela é danada. O que é que ela faz? Ela entra junto com a noradrenalina, ela finge ser amiga da noradrenalina, ela entra com a noradrenalina no neurônio pré-sináptico, e quando ela entra no neurônio pré-sináptico, ela vai lá e bloqueia essa bomba aqui, ATP magnésio, e aí a reserpina, a noradrenalina não consegue entrar na vesícula, não entrando na vesícula fica livre no citoplasma, e quem chega lá? A mal. A mal chega e destrói a noradrenalina e, portanto, você tem uma redução da quantidade de noradrenalina nesse neurônio. Portanto, uma redução da possibilidade de liberação da noradrenalina em novo impulso sináptico. Qual é o problema do uso da reserpina? Ela pode causar uma hipotensão ortostática, provável ação em alfa-2 e alfa-1. Depressão, obviamente, ela vai diminuir o estoque, né, gente, de noradrenalina cerebral. Por quê? Porque ela atravessa a BHE. Essa redução do estoque de noradrenalina cerebral pode causar, inclusive, tendência suicida. Ela pode causar hiperacidez gástrica, ela pode causar obstrução nasal, diarreia, impotência sexual, pesadelo. Então, o cara tem pensamento depressivo, suicida, impotência sexual, pesadelo. Ele vai aumentar o peso. Então, veja que impulso. A reserpina é perigosíssima, né? E na mulher, aumento da incidência de câncer de mama. Essa é a nossa reserpina. E qual a interação da reserpina? Bom, para a reserpina agir, a mal tem que estar agindo, lembra? Ela impede o reempacotamento da noradrenalina. Se você está utilizando a reserpina e o imal, uma moclobemida, uma tranilcipromina, que é uma droga que inibe a mal, você vai causar uma crise hipertensiva. Então está aqui essa interação. Bom, diminui o efeito também das aminas de ação direta, né? Das drogas que vão agir diretamente sobre receptores. Então, essa é a nossa reserpina. Para a guanetidina, veja, a reserpina ela entra com a noradrenalina e bloqueia a bomba de reempacotamento. A guanetidina não. A guanetidina ela é muito mais esperta. O que ela vai fazer? Ela entra junto com a noradrenalina, entra dentro do grânulo com a noradrenalina, ela finge ser amiga da noradrenalina, entra junto com a noradrenalina no grânulo e, uma vez dentro do grânulo, ela expulsa a noradrenalina. A noradrenalina expulsa vai ser destruída pela mal. Então, a reserpina bloqueia a bomba de reempacotamento, enquanto a guanetidina expulsa a noradrenalina de dentro da vesícula. Uma vantagem da guanetidina em relação à reserpina é que a guanetidina não atravessa a BHE. Então, ela não tem aquelas repercussões cerebrais que a reserpina tem. Bom, quais são o efeito colateral? A hipotensão ortostática, redução do débito cardíaco. Um dado interessante dela é essa hiperestesia de parótida,
aumento dessa sensibilidade de parótida, uma ejaculação retrógrada por conta do bloqueio alfa-1, então o indivíduo ejacula para a bexiga, isso pode causar algum problema, não é? Comportamental, né, além do incômodo, a diarreia e a retenção de sais e líquido, a possibilidade de gerar um edema, tá? Então seria a possibilidade aí do efeito colateral da guanetidina. E qual a interação da guanetidina? Ora, se ela entra junto com a noradrenalina, lembra que quem faz isso são os antidepressivos tricíclicos, que bloqueiam a recaptação da noradrenalina. Então, a utilização com ADT, com antidepressivo tricíclico, exemplo da amitriptilina, imipramina, por exemplo, ela vai impedir a recaptação e, portanto, se eu inibir a recaptação da noradrenalina, nem a noradrenalina é recaptada, nem a guanetidina. Portanto, o efeito da guanetidina não vai acontecer, ela não vai entrar dentro do neurônio. Tá ok? Um grande abraço, obrigado pela companhia, até a nossa próxima videoaula.